Bem-vindos a mais um episódio 10 e 10. Hoje, inclusive, eu quero tomar liberdade de fazer um pedido de desculpas pela informação errônea que eu passei no último vídeo. Nota de esclarecimento. Uma nota de esclarecimento, que eu vi muitos comentários sobre isso, que eu comentei no último vídeo para quem segue a gente em ordem cronológica. O último vídeo foi sobre porque a gente não fala de Invicta e outras marcas em específico. E eu comentei que eu estava nos Estados Unidos e eu vi uma barraquinha da Invicta, que vi uma barraca da Invicta no shopping que tinha uma promoção que você comprava 2 e levava mais 3. Então são duas correções que eu queria fazer. Um, que não era uma barraca, era uma barraquinha, que era bem pequena. E 2, que eu entrei até no Facebook esses dias que eu falei, poxa, não é possível que essas pessoas defendem isso, estão falando que eu estou mentindo. E na realidade eu estava errado. A promoção na hora do vídeo não era mais compre 2 leve 3, ela mudou para compre 2 leve 4 e ganhe 15% de desconto com condições especiais para pagamento. Então peço desculpas aí por ter passado esse detalhe que é importante deixar claro. Não é que você compra 2 e leva 4. Não. Você compra 2 e leva mais 4, ou seja, 6 relógios pelo preço de 2. Então fica aí no meu pedido de desculpas por essa informação. E que no fim das contas você não está levando nenhum. Você está levando meio. Se juntar os 6 não dá metade. Não, acho que esse tipo de marketing autoexplicativo do nível do produto. Enfim. Então tá aí meu nota de esclarecimento. E vamos lá, hoje então a gente estava pensando aqui do que falar para vocês, e uma coisa que é muito interessante, que pelo menos é uma dificuldade pessoal que eu já tive, até porque eu não conseguiria seguir muito bem, que é como orientar uma coleção. Como qualquer outra coisa, sei lá, quem coleciona carro, você desenvolve um certo estilo de uma coisa que você quer. Então tem um cara que só coleciona Cadillac da década de 70. Isso é uma coisa que a gente vê muito nos relógios, né? Eu mesmo, pessoalmente, se eu pudesse, se tivesse dinheiro infinito, provavelmente minha coleção seria de outra coisa versus aquela hoje, mas Isso que o Greg falou, acho que já dá de início já coloca uma questão aí. Já fica meio claro que direcionar a coleção é mais caro do que ir juntando aleatoriamente. Mas antes vamos falar dos relógios que estão nos pulsos. Eu falando aqui, falei, vou tomar bronca. Senão a gente vai tomar bronca de novo porque a gente não falou. Luminor, Marina, Carbotec, caixa de carbono, bom, Panerai, né? Não tá óbvio. Belo relógio. Legal. Se eu pudesse, estaria na minha coleção. Speedmaster Moonwatch, trivial. Eu estou de Cartier, Calibre de Cartier. Relógio que eu gosto bastante também. Muito desse relógio. Mais na versão diver, mas a meu driver principal para orientar a minha coleção é o driver financeiro. Então, puxando o gancho aqui. Eu gostaria que fosse um diver, mas não dá. Mas não dá, então. Eu lembro que alguns anos atrás, conversando com os colegas, a gente até teve assim um dilema. O que define coleção? Será que a gente coleciona ou a gente é um juntador? Eu lembro que foi até num tom de brincadeira, muitos caras falaram, eu sou um juntador, cara, porque eu vou comprando o que vai aparecer. Eu também, de certa maneira, não gosto muito de ser rotulado, não me considero um colecionador. Eu tenho peças ali que eu achei legal, até porque eu tive oportunidades ou eu sempre teve uma coisa que eu sempre tive, e aí lógico também tem a ver com o quanto você tem de dinheiro disponível. Comprar um negócio que eu não vou usar é fora de cogitação. Então, uma das regras básicas é algo que eu tenha que sentir prazer de usar e gostar de usar, porque se for para colecionar, se o dinheiro fosse infinito, eu teria coleção para ficar lá e nunca nem dar corda. Mas não isso dá. Inclusive é um fator para diminuir a coleção, porque também às vezes pega uma coisa e fala, putz, isso aqui eu não uso, não gosto, não tem uso, mas onde é que eu vou usar isso? E vai ficar lá largado? Exatamente. Não faz sentido. Então, eu acho que é um dilema que cedo ou tarde, quem se interessa vai começar a ter um grupo de relógios que começa a ser chamado de coleção, para que direção eu vou? Não dá para dizer, não dá para eu dizer o que é melhor, o que é pior, mas você pode começar a se interessar por alguma coisa, porque eu já vi muitos colecionadores que são, cara, eles colecionam coisas tão específicas e é tão maluco, porque se você for pegar coisas aleatórias, meio que a gente consegue, se você tiver um budget pré-definido, sei lá, seja qual for a soma,
Mas você consegue escolher, bom, dá para comprar isso com esse valor. Apareceu aquele, apareceu, beleza. E você pode comprar simplesmente porque apareceu barato. Puta, eu perdi a conta de quantas coisas que nem sei porque. Depois lá pra frente a gente já come, mas puta, era imperdível, ia querer me matar. Mas eu já conheci alguns caras que colecionavam coisas realmente que o cara acha uma peça a cada sei lá quantos anos, porque é dificílimo. Vou dar um exemplo. Um cara, eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci ele por um fórum de internet. O cara colecionava relógios militares de aviação, de pulso. E não era relógio nem militar nem só pilot. Exatamente, não era estilo militar, não é estilo militar. Relógios genuinamente issued, sabe? Sim. Relógios de uso militar. De uso militar. Cara, era uma coleção espetacular. Mas o cara conseguia uma peça a cada... E o cara tinha que girar o mundo. O cara tinha que girar o mundo para conseguir alguma coisa. Eu acho legal. É custoso porque tem um nicho muito específico. Conheço caras que colecionam relógios de bolso. Inclusive, é engraçado isso, porque relógio de bolso é um troço... Cara, não vou dizer completamente. Eu ia falar completamente, não é esse o termo. Mas muito diferente de relógio de pulso. Você tem que se especializar em relógio de bolso, porque tem pequenos detalhes e nuances de fabricação, porque normalmente eles são tão antigos que você não tem registro. Sim. Então é diferente, você não consegue dar um Google às vezes. Não está no sistema. E uma coisa interessante, relógio americano, relógio de bolso americano são, até pro meu gosto, são os mais espetaculares que tem, mais legais que os suíços. E alguns ingleses também. Então eu conheci alguns caras, um deles era... eu conheci ele pessoalmente, faz tempo que eu não tenho contato com ele, ele chama Wilson, ele é relojoeiro, ele é brasileiro, ele morou um tempo em Aruba, ele trabalhou como relojoeiro em Aruba, e ele era fanático por relógio de bolso, ele é até hoje, como eu falei, faz muito tempo que a gente não conversa, e era um cara que conhece muito de relógio, ele batia o olho numa máquina, assim, porque você pega hoje, tá escrito ETA 2824, você sabe o que é. Mas ele batia o olho numa máquina que não tinha identificação nenhuma, ele falava é tal. Era um cara muito especializado nisso. Eu achava bem legal, ele tinha uma coleção impressionante. Eu já vi uma coisa que eu tentei fazer uma vez também, foi que eu achava legal, era cronógrafo de bolso, stopwatch, mecânicos. Mas não era muito fácil achar coisa boa por aí. Então eu tive um ou outro, tem um Omega bem bacana. Tem umas pessoas que têm umas coleções bem... Tem um cara que não conheço pessoalmente também, que eu vejo que o cara coleciona só panerais da época da guerra. Não é que ele compra um a cada um ano, ele compra um a cada 10 anos, às vezes em um ano ele compra 3 porque apareceu em leilão. E é que nem o André está falando, o cara bate o olho e sabe, esse parafuso nesse ano tinha que estar invertido aqui, não sei o que. Mas eu sou uma pessoa que não consigo, acho, até hoje, definir onde... Não, minha coleção vai ser especificamente essa, porque muita coisa me agrada. Acho que eu sou mais um agregador do que um colecionador. Se eu pudesse, obviamente, eu teria, talvez, pode até ser coleções com subdivisões. Por exemplo, eu adoro pessoalmente relógios... independentes, relógios que saem da linha clássica do relógio, desde o Oxon Jr., que já estão cansados de ouvir eu falar, a um MB&F ou Urwerk, alguma coisa diferente. Adoraria, teria uma porrada, mas ao mesmo tempo eu não conseguiria ficar fechado só naquilo. Fala, mas e os divers? Eu também quero ter um Omega Prof. Exato. Então eu não sei se eu seria uma pessoa muito capaz de ser um colecionador. Eu acho que talvez a maior... diferença que você vê de um colecionador para um juntador, vamos dizer assim, é que o colecionador, na maioria dos casos, pensando na pessoa, ele tem um conhecimento e um know-how vertical, seja o tema que for, verticalizado. Então ele pega, que nem você falou do cara do panerai militar ou do cara do relógio de bolso. Eu talvez não me considere um colecionador, primeiro porque eu não tenho uma coleção, porque meu bolso não permite ainda, né? Espero que um dia eu chegue lá. E segundo, porque se eu fosse ter, talvez eu precise aprender mais para começar a ter esse espírito verticalizado do conhecimento num shape vertical, que eu ainda não tenho todo esse conhecimento, mas eu gostaria de ter, por exemplo, 2 divers, 2 dress watches,
2 cronômetros. Essa é beleza, entendeu? Como hoje eu vejo, por exemplo, a minha coleção, o meu foco seria esse. É até interessante pensando algo. Não seria por um estilo específico, mas sim de ter um de cada estilo. Ter um diver, ter um crono, ter um social, ter um independente. Agora você tem uma questão que é você ter uma coleção e uma outra questão que é você ter um item colecionável, né? Você Exatamente. Pode ser um cara que tem dois relógios que são extremamente colecionáveis. Por exemplo, o Speedmaster do Adriano. É um relógio, na minha opinião, indispensável em qualquer... Meu gosto pessoal, não gosto, já estudei, conheço a história de trás para frente, esses dois são fanáticos pelo modelo. Meu gosto pessoal, eu não gosto, mas eu admiro pra cacete, eu sei que é um relógio ultra colecionável. Mau gosto! Não é um relógio colecionável. Por quê? Alguns atributos intangíveis que transformam ele em um relógio colecionável. Ele carrega uma emoção, um estigma de que a gente não sabe o que trouxe ele a ter tudo isso. Quer dizer, historicamente a gente sabe, a história da expedição lunar, etc e tal, que vocês já devem ter visto aí no nosso canal, mas são atributos que trazem emoção junto com a peça, né? Junto com isso, fatores mais tangíveis, que é a questão do relógio ser raro ou não. Então, que ano que é o seu relógio? 70 aí? O meu é 76. Então, um relógio de 1976, no estado de conservação em que está o dele, então ele contempla alguns atributos raros. Isso faz com que seja um item colecionável, né? Então, não necessariamente você precisa ter uma coleção para ter um item ou dois itens que sejam colecionáveis. Isso me lembrou uma questão sobre o que é raro e o que não é raro. É muito importante. Eu aprendi isso, levei um tempinho para entender. Não é só porque é caro que é raro, e não é porque não é tão caro e às vezes não é raro. E digo isso porque, aliás, até vou pedir o perdão, um seguidor reclamou num vídeo que a gente fala muito de Seiko. Vocês já falam de Seiko, não aguento mais, mas peço perdão, você vai ouvir falar de Seiko mais uma vez. Aí eu tive, aí eu vou até dizer, eu já fui um colecionador de Seiko. Hoje não acho que eu tenha uma coleção, mas eu já tive uma coleção e tive alguns modelos muito raros, muito raros. Eu tive um modelo que eu vou te falar que em quase 20 anos eu só vi 3 para vender e um deles eu comprei. E se você vai falar, nossa, isso é raro, tá? Isso é raro. Eu comprei provavelmente um dos melhores exemplares desse modelo. Era um modelo retangular, simples, da década de 70. Mas eu acho que não custou, na época deve ter custado R$500. Você lembra a referência, alguma coisa? Era um calibre 5606, eu vou colocar um insert aí vou mandar uma fotinho pra gente colocar um insert. É um relógio muito raro, não custou caro, mas era muito colecionável. Quando eu vendi, muita gente do tempo que eu tive ele quis ter esse relógio. Outro relógio que eu tive, outro Seiko, é um Seiko chamado Seiko SUS, é um modelo meio militar que tinha um acabamento jateado que imitava um acabamento de Stressed. É um relógio que era exclusivo do mercado japonês, muito difícil, tem pouquíssimos no Brasil, um desses poucos era o meu. Era um relógio que eu acho que, novamente, vocês vão ver que são preços modestos. Deve ter custado em torno de R$1.000. Mas era raríssimo no Brasil. Também quando eu passei ele para frente, porque eu não usava, era até um relógio que eu tinha um pouco de receio de usar, porque ele não chamava atenção, mas assim, se uma hora estragasse alguma coisa, já era insubstituível. Então, são exemplos de relógios que eram raros e nem sempre eram caros. Eu tive Gran Seiko da década de 60, não é um relógio nada caro para um relógio que cara, é um relógio espetacular, que assim, caras que colecionam esse tipo de relógio saem no tapa para achar um em bom estado. Tem relógio quartzo que é assim, tem. Sim. Um outro relógio, por exemplo, até o Adriano comentou de Seiko, então eu vou falar de Seiko, que é o Seiko Burger. Esqueci a referência agora. É o Discus Burger, tem vários apelidos. Não acho esse relógio para vender. Não acho. Quem tem não vende. Não acho, quem tem não vende. E não é um relógio, não estamos falando de um Patek Philippe turbilhão, um Minute Repeater com o desenho do Vitor encravado no fundo com diamantes. Esse é o mais colecionável de todos. Mas é o valor. É 1 de 1, esse aí tá em casa. É 1 de 0. Esse aí é 1 de 0. E tem cara que coleciona esse tipo de peça, o barato é ir atrás desse tipo de coisa. Não é caro, o cara não investe um valor alto
o cara consegue ter uma coleção relativamente ampla, mas que dá um prazer do cara buscar e ir atrás. E na verdade hoje até não é tão difícil, porque a gente consegue comprar coisas do mundo inteiro. Há quase 20 anos atrás você não conseguia tão fácil comprar no eBay, não era simples você logar, comprar com cartão internacional, tinha um monte de entraves. Hoje do ponto de vista prático, é fácil você conseguir, mas é difícil de achar. Tem algumas coisas que acontecem também com a Rolex, que comercialmente é a marca mais vigorosa tanto para relógios novos como para relógios usados, que são alguns defeitos de fabricação que transformam os relógios em itens colecionáveis, né? Então pensei em 2 exemplos da Rolex agora. Um deles é o Spider Dial, né, que é o mostrador que fica craquelado. Aconteceu muito no GMT Master 2 no Pepsi. E no Daytona Patrice Dial, que oxida. É engraçado, é uma oxidação do contorno do subdial do crono. É um defeito. E chama Patrice porque o Patrice era um leiloeiro italiano, que foi esse cara que descobriu que tinha esse defeito. Então, em homenagem, olha o tamanho da insanidade. O cara que achou o defeito, que ficou o nome dele no relógio. E os caras pagam uma fortuna no relógio porque ele veio estragado, entendeu? Então... É que nem a história do Tropical Dial, né? Tropical Dial nada mais é do que um mostrador estragado, desbotado pelo sol. Mas hoje virou o máximo, hoje virou um plus. Inclusive, eu já ouvi até, desculpa te cortar, mas tinha história de uma pessoa lá de Campinas que colecionava Panerai. O cara chegou a colocar mostrador dentro do forno. Para amarelar. Para o mostrador queimar. Não, eu já vi deixar dentro do café. Puta, meu. Para amarelar, para criar uma... Tem gente também pegando os relógios de bronze também, jogando, sei lá, cloro para esverdear o relógio, tentando acelerar um processo. Mas a ideia, o interessante é isso, é que tem mercado para cada tipo de gosto. E às vezes você pode acabar descobrindo que o seu pode ser desde um gosto simples a um impossível, como pode ser o nosso caso aqui. Uma coisa a única coisa que eu acho que serviria de conselho, seja lá para qual lado você for focar, mas se for montar uma coleção voltada para alguma coisa, certifique-se de que é algo que tem um mínimo de liquidez também. Não vá colecionar um negócio, não vá achar que você vai inventar uma coleção. Hoje eu já vi cara virar e falar, cara, eu vou colecionar Invicta, tipo... Cara, desculpa, mas é um exemplo. O cara fala, vou colecionar isso aqui. Não vai rolar. Não vai, é um tipo de coisa que não vai ter. Isso que o Adriano falou é importante pelo seguinte: a curva de aprendizado na relojoaria é infinita. Então você nunca vai estar satisfeito. Eu tenho amigos meus que hoje tem uma condição bacana de ter um Audemars Piguet, de ter relógios bons, Rolex e tudo mais, e que me pedem ajuda. O que eu faço com a minha coleção de TW Steel? Isso é verdade. O cara tem tipo 40 TW Steels e ele vai fazer o que disso daí? Não entendeu? É uma coleção, isso não tem. Só que o que? A curva de aprendizado foi. E eu acho que é por isso que eu, pessoalmente, eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Eu acho que eu nunca vou me considerar um colecionador, porque é uma curva de aprendizado constante, cara, que ela nunca vai acabar. O que eu posso ter, eventualmente, são itens colecionáveis. Esse relógio eu não tenho vontade de ter, mas sei lá, hoje mesmo passou pela minha mão um Rolex, um 5513 1987, que é o ano que eu nasci. Talvez pudesse ser algo especial de se ter e tal. Ainda tem um valor. E é um 5513, inclusive última série. Você ou ele? O relógio está muito melhor. Eu andei só na estrada de terra, né? O relógio ficou no cofre lá guardadinho. Mas então, aí seria um negócio talvez assim. Primeiro pela questão grana, que eu falei no começo, eu não tenho grana para ter. Segundo pela questão da própria modéstia, eu acho que não seria capaz. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei. Por exemplo, às vezes a gente está conversando com a câmera desligada, que é evidente que o Adriano entende muito mais do que eu. Eu fico pensando, eu falo, cacete, cara, eu não sei nada mesmo, entendeu? Perto do Adriano, assim como tem outros caras que sabem mais. Mas sim. Eu acho que pela questão financeira, pela questão da modéstia mesmo e pela questão de que o aprendizado é infinito. Então acho que nunca vou chegar e falar, puta, olha a minha coleção. Não sei. Então, eu não sei se eu conseguiria ter uma... É que é complicado. Se o dinheiro fosse infinito, é o que eu estava falando, acho que eu teria algumas coleções. Eu gosto de meu estilo de ter objetos, ele é baseado em coisas que eu gosto, entendo e sei sobre. E se eu não sei sobre, eu vou saber tudo possível antes de comprar.
Então é muito difícil entrar alguma coisa na minha coleção de sopetão. Posso dar o exemplo de novo do Oxum Junior, é um relógio que eu conheço há 10 anos. Eu há 10 anos vejo tudo que eles lançam, há 10 anos eu sei como funciona, eu sei cada coisa que o cara faz, cria, etc e tal. Chegou um momento que eu consegui comprar, consegui um relógio especificamente muito colecionável por fatores técnicos dele. Só que são coisas que eu pesquiso. Por exemplo, hoje eu poderia ter uma coleção de MB&F? Poderia. Eu sei quem fez cada movimento de cada relógio, o que lançou, qual colaboração. Só que financeiramente... Só falta um detalhe. Me falta alguns zeros para gastar ali. Só falta você ter que roubar um banco por dia e daqui a uns 2 anos você consegue montar a coleção. Então isso que é complicado. Tipo, eu tenho um gosto específico, eu adoraria ter uma coleção tenho. Mas também existem esses fatores que às vezes não te permitem. E não sei se o outro eu nunca me achei em outra coisa. Então hoje eu prefiro ter, até como o Vitor falou, não seria uma coleção, seriam peças colecionáveis. Como é, por exemplo, continuando no caso desse meu Oxum Junior, é uma peça colecionável. Ele é um relógio, apesar de já ser um relógio raro, esse em específico tem fatores que deixam ele extremamente colecionável. É um relógio que eu, inclusive, imagino que vai ser possivelmente um bom investimento num longo futuro pela exclusividade dele, por não ser mais um relógio que já não é mais um. Mas eu não sei se eu me consideraria um colecionador. Mas eu tenho uma coleção e que há muitos anos, essa é uma coisa que acho que eu nunca vou conseguir ter, porque é difícil, nem é um tipo de coleção tão cara, mas é um tipo de coleção muito difícil de se conseguir manter, mas é uma coisa que há muitos anos eu meio que me apaixonei, é um troço completamente... Puta, você vai contar provavelmente o tipo, se juntar os colecionadores desse tipo de relógio, você vai juntar numa salinha, numa mesinha, porque não tem. Que é cronômetro de competição. É um troço... O que são cronômetros de competição? São mecanismos, às vezes montados dentro de relógio, às vezes não. Às vezes eles são montados apenas em pequenas caixas e bases que eram só para observação do tempo. E eles eram máquinas super montadas à mão e reguladas à mão para participar de uma competição de cronometria. Ganhavam mais preciso. É como se fosse aquilo é como se fosse um motor, alguns eram como se fossem motores de Fórmula 1. Eles eram feitos para durar uma competição. Entendeu? E a partir dali o desempenho dele já se degradava. São peças muito raras, eu já tive algumas nas mãos. Não são, para a raridade que são, não são extremamente caras, tá? Vou falar aqui, se você comprar por o preço de um rublô, que não tem quase nada de colecionável, nenhum deles, na minha opinião, você conseguiria já começar uma boa coleção de cronômetros de competição. E o mais interessante é que cada um deles é único, não existem dois iguais, nenhum deles é feito em série. Alguns são montados em caixas de relógio que você pode simplesmente pôr no pulso e usar, e eles valem até um pouco mais se eles forem acompanhados do certificado e o resultado da competição. Então vai ter um certificado dizendo qual foi a precisão dele, assinado pelo diretor da competição, o avaliador, qual posição ele tirou na competição do Observatório de Genebra de 1900 e alguma coisa. Esse tipo de peça, se eu fosse falar vou colecionar, era isso que eu colecionaria, porque quando eu tive contato com isso, é a sensação deles serem tão exclusivos e só existir um mesmo, que me fascinou. Isso é um valor colecionável. Mas sabe que isso é interessante, até o Adriano obviamente deve saber, mas o presidente da Patek Philippe, o relógio que foi o relógio pessoal dele por muito tempo, era uma máquina que foi para competição, nunca foi colocada dentro do relógio, e ele colocou dentro de uma máquina, fez a caixa do relógio, criaram um relógio para ele poder usar esse relógio, ficou no pulso dele, hoje está no museu, acho que ele não usa mais. Mas é exatamente isso, o cara pegou a máquina, que já é única, fez um relógio único, e um relógio que você vê na rua, você não sabe o que é, porque você não vai fazer a menor ideia. Alguns não tem nada escrito no mostrador. Eu tô tentando lembrar esse dele, vou até ver, vamos ver se apareceu um insert aí ou não, porque eu não sei se a gente vai achar a foto tão fácil. Mas ele tem um detalhe, sei lá, um T, só para falar que um O, sei lá, alguma letra que você sabe que aquele é o relógio especial. Mas isso que é legal, né? Você tem nesse mundo de relógios, você tem 200 milhões de vertentes.
E obviamente a gente encoraja ao máximo você descobrir qual é a sua, mesmo ela cabendo no bolso ou não, ou achar uma que cabe no seu bolso hoje e amanhã muda para outra. Às vezes pode ser simplesmente colecionar uma marca. Eu conheço caras que são colecionadores de Omega. O cara tem um ou outro relógio, mas assim, 99% da coleção do cara é de Omega. Eu conheço um colecionador de TW Steel. Pronto. O cara tem 40, velho. É o único. É o maior colecionador do mundo. Eu posso cravar essa informação aqui. Agora, para encerrar, tem uma sugestão. Se a gente falar, cada um de nós três aqui, 3 relógios que a gente teria numa coleção, aleatoriamente, de maneira rápida, não precisa ser os 3 da vida, o que vem na cabeça. Porra, aí você me pegou. Sem dinheiro. Vamos então, 1, 2 e 3? Tá. Vou pensar um pouquinho também, né? Livre de dinheiro. O primeiro que vem na minha cabeça é o Audemars Piguet, o Royal Oak Offshore, The Beast, a primeira geração, acho que de 1997. Tá. Para mim, relógio que não pode faltar, Moonwatch. Eu colocaria assim, dinheiro limitado hoje, acho que o primeiro relógio que eu compraria seria um MB&F LM2. Ou 1. O 2, acho que o 2. Porra, já eu de novo. Veio um outro aqui que, cara, eu não ia usar, mas eu tenho vontade de ter. Panerai Egisiano. Porra, dá pra usar no pendurado. Eu ia ter, que é pra ter coleção, eu ia ter um Panerai Egisiano. Tag Heuer ou só Heuer Mônaco? Tem que ter numa coleção. Eu teria até ia falar do Panerai também, mas eu teria algum California Dial original de 44, 45 da época da Segunda Guerra, um Campus Schwimmer original. Seria louco para ter um desse relógio historicamente muito legal. Nossa, teria fácil uma coleção se o dinheiro fosse limitado. Puta, eu fui dar ideia, agora eu não tô conseguindo pensar o terceiro, porque tem muita opção, né, que tem pouca, eu sei né? Que você pensaria, talvez. Fala. Ajudar, que é um que eu adoraria ter. Não sei se seria essencial. Se for o que eu tô pensando, mas é um que eu aceitaria ter numa coleção, que seria um Richard Mille do Rafael Nadal. Com certeza, esse eu até falei num outro vídeo. Mas o que tava na minha cabeça aqui, que não é muito assim, que veio assim de bate pronto, que já é um relógio moderno e que eu acho que vai ser um relógio muito especial daqui a uns anos, é o Sea Dweller 4000, a última geração com bezel de cerâmica. Boa. Esse é um relógio que eu gostaria de ter. Meu terceiro, Breitling Navitimer, tem que ter numa coleção. Eu tô sendo modesto, na verdade, mas eu tô falando que estourando, né? Mas eu acho que assim, você pode ter tudo isso daí que vocês falaram. Pra mim, se o cara não tiver um Watch, não tiver um Monaco, não tiver um Navitimer, porque são peças da história da relojaria. Se não tiver um desses lá, tem que ter um lá, pra você falar, é uma coleção. Minha opinião, então, não, eu vou ficar com o Rafael Nadal. Então pronto. Eu ia colocar, aqui tem muita coisa, aqui 3 é difícil, eu ia colocar o FP Jordan, turbilhão, ia colocar dá pra gente ficar até amanhã, que é 1, 2, 3, 4. Pode, é isso aí. Então tá aí. Beleza. Daí um monte de papo furado sobre nada. É isso. Até o próximo. Abraço.